A contabilidade, ela une uma técnica e uma arte. Eu fico sempre ali imaginando, se não tivesse sido o Luca Pacioli e a contabilidade, o mercantilismo não teria tido o sucesso que teve nesses mais de 500 anos, né? Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Pode Contar. Você que está chegando agora, aproveita que hoje o tema e o nosso convidado são uma personalidade muito querida da contabilidade do nosso Brasil. E aqui eu peço você que curta o nosso canal, se você ainda não curtiu, comente, deixe aqui a sua pergunta e encaminhe, compartilhe para o máximo de pessoas, porque hoje nós vamos estar, durante o nosso Pode Contar, aliás, eu quero antes disso dizer mais uma vez o que é o nosso Pode Contar. Esse canal que vai tratar aqui sempre de temas para edificar a profissão contábil, para edificar o profissional da contabilidade, para engrandecer e reforçar a autoestima que cada um de nós precisamos ter no mercado, na nossa atuação profissional. É um canal que vai contar temas de relevância para a nossa sociedade, mas vai também contar histórias. Vai também contar casos de sucesso, histórias que vai fazer com que você reflita na sua vida pessoal e profissional e que possa lhe ajudar a tomar decisões e escolher caminhos. Hoje, o nosso Pode Contar recebe aqui, e eu vou precisar fazer algumas menções, não vou ler o currículo todo, porque senão nós teríamos que gastar um Pode Contar só para isso, mas ele é uma pessoa empreendedora, empresário, contador apaixonado, fundou a Trevisan Auditores, é CEO da Trevisan Escola de Negócio, uma das maiores escolas de negócios do Brasil e do mundo, porque hoje em educação EAD tem alunos no mundo inteiro. Ele que tem experiência em várias entidades, como o Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de São Paulo, a Academia Brasileira de Ciências Contábeis, a Academia Paulista de Ciência Contábil, é membro das academias, da Fundação Brasileira de Contabilidade, já participou de várias comissões no Congresso Brasileiro, defendendo temas como a reforma tributária, como participou das Assembleias Constituintes na discussão de temas econômicos, sempre chamado para o debate. Ele, que já fez parte do Poder Executivo, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no primeiro governo Lula, ele que é um dos grandes responsáveis pela articulação da nossa contabilidade fazer parte hoje do Simples Nacional, por causa de uma ação social que o Conselho Federal de Contabilidade fez há anos no Brasil, no Brasil Sem Fome. Eu estou aqui com este escritor, colunista, contador, especialista e generalista, o nosso querido e amado, o mais novo medalha João Lira, a maior honraria da contabilidade no país, o professor Antoninho Marmo Trevisan, este contador brasileiro. Professor Trevisan, que honra poder contar com você aqui no nosso Pode Contar. Obrigado, Joaquim. Eu fico muito feliz de estar aqui podendo contar coisas, né? Uma das vantagens da gente ganhando idade é que a gente acaba tendo muitas histórias para contar e, em geral, você vive fazendo balanços, né? Onde você acertou, onde você errou, e isso facilita, né? Quando a gente tem que dizer qual é o caminho das pedras e quais as pedras que você não deve pisar, né? E eu espero hoje poder falar um pouco sobre isso, né? Para que os nossos jovens e mesmo aqueles que já são sêniores, né, possam retomar novas atividades e novos desafios. Então, eu estou feliz, satisfeito, realizado por ter sido condecorado também com a maior e a mais importante medalha, né, do mundo contábil, a medalha João Lira, e agradeço o convite.
Estou à sua disposição, Joaquim. Professor Trevisan, primeiro quero registrar aqui que fui aluno do professor Trevisan, aluno da vida, estudei pelos livros do professor Trevisan. E o professor Trevisan, quando eu era estudante, já era um ícone ali que a gente sempre almejava ter a oportunidade de um pequeno lapso de tempo ao lado do professor Trevisan. E hoje eu quero externar aqui a minha gratidão ao universo de poder compartilhar da amizade desse querido amigo, hoje amigos familiares, nossas famílias se convivem, que é o professor Trevisan. Mas, mestre, nós hoje temos uma profissão com 530 mil profissionais da contabilidade no mercado. Algo em torno de 1.600 cursos de ciências contábeis, algo em torno de 370 alunos de ciências contábeis. 370 mil. 370 mil alunos de ciências contábeis, de olho numa profissão que é essencial para a vida das pessoas, das empresas, do Brasil. E nós estamos aqui diante, nesta oportunidade, de um ser humano encantador que poderia ter escolhido qualquer outra profissão, mas quis o destino que o professor Trevisan escolhesse a contabilidade e se tornasse essa referência ao longo de mais de 50 anos de atividade, esta referência na contabilidade. Conta para nós aqui, professor, para os nossos telespectadores aqui, para as pessoas que nos acompanham em nossas redes sociais, como foi essa história de entrar na contabilidade? Por que escolher a contabilidade? Pura paixão, né? Pura paixão. A contabilidade, estudar a contabilidade, ela tem um fair play, ela tem um charme enorme, né? E eu constatei isso quando eu tinha 14 anos de idade, que eu trabalhava como office boy num escritório, e eu percebia claramente, todas as segundas-feiras, o chefe do escritório era um contador, e todas as segundas-feiras pela manhã ele convocava ali a equipe dele, e a maioria eram moças, e eu, com 14 anos de idade, ficava prestando uma enorme atenção, porque aquele momento me despertava paixões, né? Tudo que eu queria era namorar as meninas, né? E eu prestava atenção como ele encantava aquelas moças do escritório. E depois, né, uma das minhas funções na hora do almoço era esquentar as marmitas das moças, né, em banho-maria. E eu ficava prestando atenção o que é que elas falavam, o que é que elas comentavam sobre aquele contador do escritório. E era coisa incrível, imagino vocês, né? Diziam, olha como ele está bonito, viu que elegante que ele está, aquele bigode, né? Aí eu tomei uma decisão naquele momento, 2 coisas eu vou fazer na vida, com 14 anos. Estudar contabilidade, porque encanta as meninas, e segundo, deixar o bigode, porque o seu Celso, o contador, usava bigode. Então, por isso que eu tenho bigode, por isso que eu sou contador, pura paixão, para fazer sucesso com as garotas. E é incrível, e como faz e como fez sucesso, não só com as garotas, mas, sobretudo, com grandes autoridades, né? As pessoas não imaginam, Joaquim, quantas vezes eu fui chamado para conversar com o presidente da República, ministros, futuros ministros. Sabe sobre o quê? Sobre contabilidade. Um fato aqui, eu conheci, por exemplo, o presidente Lula, nos anos 90, por conta de um artigo que eu escrevi sobre a Vale. Por que privatizar a Vale? Ou seja, a contabilidade me aproximou com o presidente. Eu não o conhecia, ele não era presidente, naturalmente, era 1997, 2008. Ele queria entender por que eu defendia a privatização da Vale. Pura contabilidade. E eu fui ao encontro com ele, me chamou para tomar um café, e lá eu expliquei que o Estado, se investisse o que investiu na Vale, cujo retorno, cujos dividendos iam levar mais de 100 anos para ter de volta, se investisse em educação e saúde, o retorno se dava em 10, 15 anos, ou seja, muito menos. Portanto, a função do Estado não é investir em empresas, mas sim em educação e saúde. E tive outras vivências também com outras autoridades. Uma das que mais me encantou e mais me tocou, e aí eu disse, puxa, como faz sucesso a contabilidade. Havia um secretário da Receita, Francisco Dornelles, lá no final dos anos 70, logo que saiu a Lei 6404, a Lei das SAs, e ele me procurou porque queria que os fiscais da Receita fossem treinados
na nova lei e num decreto-lei 1598. E aí eu fui dar esses cursos para eles. O fato é que, anos depois, logo depois, em 84, ele foi anunciado como futuro ministro da Fazenda. E ele me procura e diz, olha, Trevisan, eu vou ser ministro da Fazenda. Eu não admito que o ministro da Fazenda não entenda de contabilidade. Muito bom. E eu tenho 3 meses, 12 sextas-feiras para aprender contabilidade. E eu dei esse curso para o Francisco Dornelles, que resultou até num livrinho, não sei se poderão aqui ver, um livrinho singelo, Como Entender Balanço, porque ele me pediu, se eu quero levar isso comigo, Trevisan. Aí eu disse, caramba, esse negócio de contador faz sucesso mesmo, né? E eu tive outros casos que eu posso contar ao longo da nossa conversa aqui. Que maravilha. Agora, e veja, nós estamos falando isso em qual década da que você fez 80, contabilidade? Não, que você fez 80. contabilidade? Eu estudei contabilidade primeiro no final dos anos 60, eu fiz técnico em contabilidade, depois eu fiz ciências contábeis na PUC, Então, no início dos anos 70. Nos inícios dos anos 70, né, lá na década de 60, já fez o curso técnico. E olha que era um momento em que não se tinha tecnologia, não se tinha ainda a globalização instalada. E o senhor, como visionário, já enxergava, claro, além desse aspecto. Despertar, né? Porque, olha, é bom que se diga, estudar contabilidade faz sucesso com as garotas. Pois é, E com os garotos também. além desse ponto, eu tenho que concordar com o professor, porque foi na contabilidade também que eu encontrei a minha maior paixão, né? Ana Cláudia é contadora, e ali nós já no momento, estou falando aí dos anos de 1997, já servia tanto para o homem conquistar a mulher, como para a mulher conquistar o homem também. Então, claro. Então, até porque a nossa profissão hoje ela já está quase paritária entre o sexo masculino e o feminino, que era uma profissão exclusivamente de homens, masculina, né? Então nós temos aí quase 50%. E Joaquim, é incrível como nós, cada um dos contadores, vocês que estão aí nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, né? Eu tenho que chamar a atenção para uma coisa, nós somos mais do que contadores, talvez seja a profissão mais completa. Nós somos economistas, nós somos médicos, nós somos dentistas, nós somos psicólogos, nós somos engenheiros. Por uma razão, nós entramos na alma de todo tipo de empresa. Nós nos especializamos. Hoje, eu fui secretário das estatais, não é? E eu nunca vou me esquecer de um fato, isso lá em 1986. Uma semana, o ministro João Sayad me disse, o senhor vai ter uma reunião com o presidente da República, José Sarney, e com o ministro Baiama Denis, das Forças Armadas, para decidir o que fazer com as usinas nucleares do Brasil. Haviam 3 projetos, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. E eu, dali uma semana, estava ali sentado, um garoto ainda, em 1986, com o presidente da República e com o ministro das Forças Armadas, né, ministro-chefe das Forças Armadas, e eu usei o quê? Como é que uma pessoa vai aconselhar o presidente da República qual das 3 usinas ele vai tocar? Usei de novo e a contabilidade me salvou. Sabe por quê, Joaquim? Eu fiz aquilo que eu sabia, que estava ao meu alcance. Levantei, apurei quanto de investimento tinha em cada uma delas, Angra 1, Angra 2, Angra 3, e levei ao presidente e disse, olha, presidente, o melhor é terminar Angra 1, porque falta apenas 20%. Está aqui os dados, está aqui o balanço. A contabilidade foi a base de todo o sucesso e de toda a ascensão social que eu tive e a ascensão econômica. Afinal, um garoto que veio lá da periferia, da freguesia do Ó, imagina nos anos 60, que não tinha nem asfalto, não tinha nada disso, né? E eu percebia a relevância que era saber contabilidade e explicar para as pessoas. As pessoas ficam absolutamente encantadas, desde que você saia lá do trono e compreenda as pessoas naquilo que elas precisam e não naquilo que você quer passar. Muito Isso é uma coisa que eu aprendi, Joaquim, desde muito cedo e que foi fundamental para eu ter criado talvez a maior empresa de auditoria natural do Brasil, uma faculdade que hoje tem mais de 6 mil alunos, 100% digital. Tudo isso graças a olhar o outro com humildade, prestar atenção no outro,
fazer aquilo que ele precisa e não aquilo que eu quero. E aí eu vou citar o poeta Fernando Pessoa, que me ensinou isso, num texto clássico dele, chamado A Essência do Comércio. Convido todos vocês para ir procurar, é só ir aí no Google, A Essência do Comércio, Fernando Pessoa, que vocês vão ver que maravilha, que coisa fantástica, quando ele conta uma história e, ao fim, ele termina dizendo: é preciso olhar o outro como ele é e não como você gostaria que ele fosse. Simples. Eu acho que todo contador devia ter isso na sua frente e praticar todos os dias com os seus clientes. Muito bom, professor Trevisan. Aliás, eu lembro que as visitas que fiz à Escola de Negócios Trevisan, essa frase está num templatezinho em todas as mesas de reuniões. É verdade. Me recordo desta frase lá, citada por Fernando Uma vez, Pessoa. Interessante que você percebeu isso. A doutora Ruth Cardoso, né, à época, eu ajudei a montar o programa Educação Solidária e Capacitação Solidária, e ela ia muito ao escritório. E ela via essa plaquinha, né? E lá estava de um lado escrito outro, do outro lado estava escrito: aprenda, preste atenção, aprenda, pode ser a sua única chance. Aí ela escreveu assim: e transmita todas as vezes que você puder. Muito bom, Fantástico, muito bom, né? muito Fantástico. bom. Olha, professor Trevisan, você trouxe aqui um ponto que a gente tem defendido muito aqui. Aliás, eu tenho um episódio que depois vai lá e procura aqui no nosso YouTube, no nosso canal. Eu tenho um episódio que falo das aparições da contabilidade na Bíblia. E eu coloco isso para dizer o seguinte, que a profissão contábil é uma profissão sagrada, porque ela está citada no texto bíblico em diversas passagens. E quando a gente faz esse olhar longínquo, nós estamos falando de fatos que aconteceram há muito mais de 2000 anos atrás, mas que estão registrados há 2000 anos atrás, e a gente faz uma analogia com algumas das oportunidades que o senhor teve. Olha, foi a contabilidade que me posicionou aqui, foi a contabilidade que fez com que eu chegasse na maior autoridade do país, foi a contabilidade que fez com que eu ajudasse alguém a tomar a decisão. Então, verdadeiramente, nós estamos falando de uma profissão essencial, sagrada, porque está na Bíblia, e que tem uma interferência direta na vida das pessoas e na vida das empresas e do país. E das nações. E das nações. Porque a linguagem é a linguagem internacional, todo mundo compreende, né? É a linguagem dos universal. empresários, é universal, né? E por isso eu penso assim, Joaquim, que é preciso sempre ter em mente a percepção de valor que existe naquilo que você faz. Se eu não consigo perceber neste copo, nesta xícara, né? Aqui, né? O valor, ela tem uma forma boa de pegar, né? Olha só como ela é prática, não é? Ela é agradável. Estou tomando água, poderia tomar um chopp, poderia estar tomando um café, né? Ela me é muito útil. Eu estou disposto a pagar por esta xícara. Assim como a profissão contábil. Eu produzo o quê? Eu produzo balancetes. É pouco, você não produz balancetes. Você produz informações absolutamente estratégicas para o empresário. Você é responsável por toda a arrecadação de impostos do seu país. Você é responsável para que as nações amigas possam se falar. Eu, quando leio e revejo a história de Luca Pacioli, me encanta imaginar que ele era amigo de Leonardo da Vinci e que ambos passeavam por ali, em Florença, a trocar ideias. Por isso que a contabilidade, ela une uma técnica e uma arte. Eu fico sempre ali imaginando, se não tivesse sido o Luca Pacioli e a contabilidade, o mercantilismo não teria tido o sucesso que teve nesses mais de 500 anos, né? Graças a uma coisa tão singela, Joaquim, e tão objetiva, que são as partidas dobradas.
A verdade, a sinceridade está na contabilidade. Não há hipótese de alguém aplicar um recurso se não tiver uma origem identificada. Tão simples quanto isso, né? Mas é preciso que o seu interlocutor, o seu cliente, o seu ambiente, o seu mercado, perceba isso. Se você mandar para ele simplesmente um balancete, ele vai ver um monte de números e não vai entender bolhufas. Mas se você mostrar para ele que ele pode reduzir os custos, que ele pode racionalizar o material que está sendo usado nessa xícara, que ele pode pintar uma geladeira ao invés de branca, azul, amarela, e que aquilo vai agregar valor, porque o mercado, você leu... A tendência é essa. A tendência é essa, você é um camarada que lê. Eu até faço uma provocação, sempre, Joaquim. Por favor, auditores, contadores, não casem com contadoras. Aí você falou assim, mas eu sou casado com uma contadora. Mas é uma forma de eu dizer o seguinte, o Joaquim, ele é casado com uma contadora, mas eles vivem o mundo do teatro, o mundo da música, o mundo da ciência. O que você não pode fazer da vida é simplesmente falar só de contabilidade. Chega à noite na sua casa, sou casado com uma contadora. Chego lá, eu vou falar de quê? De contabilidade. Quantas vezes você debitou hoje? Creditou muito? Como é que é os patrimônios que você consolidou? O que eu quero dizer é, não, não e não. Não leia só livros de contabilidade, leia literatura. Aprenda sobre coisas. Vá num consultório médico, enquanto você espere. Eu gosto de contar essa história, Joaquim. Eu gostava de ler até bula de remédio, né? O que eu aprendi lendo bula de remédio? Né? Muito bom, professor. Olha, professor Trevisan, o senhor que fundou se não a maior empresa de auditoria genuinamente brasileira, a Trevisan Auditores, que depois me parece que foi adquirida pela KPMG, que é uma das Big Four da auditoria, e hoje é um educador, participa da formação na vida de pessoas com a Trevisan Escola de Negócio. Nessa sua experiência, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou e como os superou? Olha, Joaquim, sempre eu gosto de afirmar e afirmo com bastante vigor que todo mundo vive dificuldades. A célebre frase, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? O mais importante para mim foi sempre acreditar que é possível recomeçar. Parece um chavão que eu estou falando, mas não é isso. É prestar atenção naquilo que as pessoas estão querendo, naquilo que o mercado está precisando. E eu cito um caso aqui, por exemplo, de Lojas Marisa. À época eu tinha um cliente, que era o Bernardo Goldfarb, hoje é nome de Ponte, aqui na Marginal de Pinheiros, né? Aprendi muito com os meus clientes, inclusive com o senhor, especialmente com o senhor Bernardo, né? Eu dizia para ele, senhor Bernardo, suas lojas são muito feias, né? Senhor Bernardo, a decoração é desagradável. E ele me convidou para ir jantar na casa dele. E lá fui eu, um garoto também, porque todos os garotos, nós os jovens, somos muito ousados. Não, eu falando aqui, nós os jovens. Né? E aí ele me disse, o que você achou da minha casa? Eu disse para ele, a sua casa é linda, né? Disse para ele, estou aqui encantado. Ele falou, essa é minha casa. As minhas lojas não são para mim, são para o gosto dos meus clientes. E, daquela maneira, não que elas são de mau gosto, ao contrário, são de muito bom gosto para que as pessoas se sintam na casa delas, não na minha casa. Perfeito. Aí, Joaquim, falando das dificuldades, então, eu sempre me lembrava do seu Bernardo. Vou ver o que as pessoas estão fazendo diante de um plano Collor que deixou todo mundo sem dinheiro. Sim. Eu fui sócio, fiz uma carreira na PwC, não é? Na Pricewaterhouse, na época, Pitt & Company, que era tanto Price quanto KPMG, não é? Quando eu decidi deixar, ali em 1983, não é? Como sócio, eu tinha percebido, prestando atenção, de que as empresas precisavam de algo novo. Havia algo novo no mercado. O mundo vivia uma grande recessão, os Estados Unidos com a maior inflação da sua história, 21% no ano.
Então, tinha uma oportunidade para apresentar sugestões, produtos, para as empresas racionalizarem seus custos. Então, é sempre assim, prestando atenção naquilo que as empresas estão precisando, que o país está precisando, né? Eu sempre procurei ofertar também respostas a políticas públicas. Sempre fiz isso. Por isso, fui a vida toda chamado por governadores, prefeitos, para colaborar, né? E fiz isso com muito gosto. Então, acho que esses desafios, as dificuldades, você as supera, Joaquim, na mesma proporção com que você se colocou para o seu mundo. Não adianta ficar enfiado aí no seu escritório, veio uma dificuldade, aí você olha do lado, você não tem com quem contar. Você não fez nada, você não saiu da sua toca. Eu fui membro de conselho de dezenas, talvez centenas de organizações não governamentais. Não adianta o cara se aposentar, aí não ter o que fazer, aí ele fala assim, agora eu vou procurar uma ONG. Não. Tem que fazer que nem você faz, Joaquim. Na hora que você tem o seu maior vigor intelectual, financeiro, econômico, social, é quando você tem que dar a sua contribuição. E quando você não tem o que fazer, agora vou gastar meu tempo ajudando. Não é assim não que se faz. Então, eu sempre procurei estar presente em outros ambientes que não fossem só os meus. Daí a minha brincadeira. Contador não devia casar com contadora, para que ele possa aumentar o seu foco de ação. E isso me salvou sempre. Muito bom, professor. E assim, nós estamos aqui diante de uma ruptura, acho que pós-pandemia, inclusive, isso se eleva, de uma ruptura do modus operandi das profissões, por causa da tecnologia como aliada, né? Por diversos momentos, a própria mídia coloca que a tecnologia vai tomar espaço de algumas profissões, né? Que a nova ordem empresarial, a nova ordem econômica vai estar sendo assumida pelos robôs, pela inteligência artificial, e quando, na verdade, não há como a máquina funcionar sem a inteligência do homem provendo a máquina, provendo a exatidão que a máquina vai traçar. Mas o senhor que viveu essa experiência, essa transformação digital. Eu me lembro da Escola de Negócios Trevisan, que fiz curso lá, presencial, e já fiz curso na nova modalidade digital, que não tem mais absolutamente nada presencial, 100% digital. A minha pergunta, eu queria escutar a sua experiência, que viveu essa transição com um olhar muito mais profundo, porque deve ter pego lá atrás a gelatina na hora de fazer... Estou lembrando dela. A gelatina... De copiar os diários. Os diários, né? Aquilo era mágico. Né? Os grandes livros, né? Realmente com as escritas muito bem desenhadas, né? E hoje a tecnologia já substituindo tudo isso. Qual é, na sua percepção e na sua visão, o que é que se acredita quais são as tendências do futuro da nossa profissão? O que é que nós podemos esperar? Joaquim, é impressionante, me fazem sempre essa provocação, né? Eu respondo simplesmente, olha, companheiros, quem viveu uma inflação de 40%, 80% ao mês e respondeu ao mercado, ao país, não é? Produzindo balanços, informações que a partir desse trabalho de correção monetária do balanço se podia fazer inteligência, se podia tomar decisões econômicas. Tudo que veio com a tecnologia só veio para acrescentar mais valor e percepção de valor ao contador. Por quê? Quando ele se ocupa de operações e atividades acessórias, as chamadas obrigações acessórias, o mercado, o cliente, ele não dá valor para aquilo, porque parece ser um trabalho meramente burocrático, ainda que tenha um enorme valor, né? Quando você pode se livrar disto, como agora com tecnologia, inteligência artificial, você poderá colocar a sua mente, o seu cérebro, a sua visão de engenheiro, de economista, de psicólogo, de médico, de eletricista, de tudo mais,
à disposição do seu cliente, eu penso que estamos vivendo o melhor momento para a ciência contábil, que é, naturalmente, uma ciência digital. Não há profissão, por isso que a nossa escola é 100% digital, que mais tira partido da alta tecnologia. Quanto mais a tecnologia veio, desde 1494, quando Luca Pacioli escreveu, publicou as partidas dobradas, quanto mais a tecnologia veio, mais cresceu a profissão contábil. E será agora também. Claro que não adianta você dizer para mim que a inteligência artificial responderá a todas as dúvidas. Não, senhor. Se você não tiver capacidade de reflexão, capacidade de análise, conhecimento, você não pode tomar 100% o que está sendo dito pela inteligência artificial. Por outro lado, aquilo que é mais banal, vamos admitir aqui, eu hoje vou falar com o Joaquim, me diga aí, inteligência artificial, como abordar a história da contabilidade. A inteligência artificial vai fazer um balaio de gato e vai carregar tudo aquilo que existe publicado no mundo. Mas não terá a emoção que a gente pode transmitir na hora de falar com o meu cliente, na hora de falar com você, que está aí me ouvindo. Você está vendo uma figura viva, está aqui, que fez sua vida, sua história, com a contabilidade, mas que jamais, aí eu chamo a atenção sempre, Joaquim, jamais abriu mão de olhar o outro. Eu tive clientes que eram praticamente açougueiros, e hoje ele é dono de empresa que fatura mais de 100 bilhões de reais. Óbvio que quando eu me dirigi àquele cliente, a esse cliente, ele tinha feito o curso primário apenas. Não adiantava eu falar difícil, não adiantava eu trazer as regras contábeis sofisticadas. Eu as trazia. A obrigação, o meu dever, era decodificá-la e levar para ele da maneira que ele pudesse compreender. E posso garantir, esse cara deve ser inteligente pra caramba, porque para fazer de um açougue uma empresa mundial de carne, de processamento de carne. Então, eu acho que todas as vezes que eu olhar alguma coisa, não como meu inimigo, imagina a roda, quando foi criada, ó, o camarada lá falou, pô, e agora não vai ter mais aquela paradinha, toda vez que eu viro uma roda quadrada, pum, e pum, que estragava a coluna dele, desgraçava, né? Certamente, alguém que cuidava das colunas na época das pessoas ficou bravo, né? Isso eu me lembro um colega, Nelson Machado, que contava, quando ele foi ministro da Previdência, nosso colega da academia, o Nelson, ele acabou com as filhas do INSS. E ele conta uma história que é bem típica. Quando ele acabou com as filas, ele falou, golaço, né? No dia seguinte, tinha uma turma batendo pandeiro na frente do ministério, reclamando, né? Sabe quem era, Joaquim? Era uma economia paralela que existia nas filas. Aquela turma que servia café, chocolate, pãozinho e tal, nas madrugadas, para aquelas pessoas que estavam ali na fila para marcar consulta. Veja que coisa mais... Então, o que você faz? Não acaba com as filas? Não faz a roda redonda? Claro que não. A tecnologia avança, a ciência avança. A ciência não é inimiga. E nós não podemos gastar energia para contestá-la, mas sim para utilizá-la em nosso benefício, que é o nosso caso. Perfeito, perfeito. E olha, nós estamos diante de uma geração, o dado é que aproximadamente 37% dos nossos profissionais da contabilidade, aliás, eu acho que depois desse novo exame de suficiência, esse número vai para 40%, são profissionais que entraram na profissão nos últimos 5 anos. Então, nós estamos aí diante de uma profissão que se renova, né, onde os técnicos de contabilidade vão deixando de existir, né, a quantidade... Eu me lembro, quando eu era estudante, o número era 175 mil profissionais. Né? Então, estou falando de 2 décadas atrás. Hoje somos 530 mil. Então, em 2 décadas, quase que triplicamos a quantidade de profissionais. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais pessoas que busquem a contabilidade por tudo isso que nós falamos aqui.
uma profissão transdisciplinar, uma profissão interdisciplinar, uma profissão essencial, que ajuda a tomar decisão, que preserva o patrimônio, que ajuda o Brasil a crescer. Então, essa profissão. Agora, vamos lá. Nós estamos diante deste cenário de renovação, inclusive, de faixa etária da profissão, né? Você vai para um congresso, como nós tivemos agora no 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, 7.000 pessoas ali naquele evento, a quantidade de jovens, a gente usa o termo, com a faca nos dentes, querendo buscar informação, buscar aprimoramento para poder aplicar na sua profissão. E o senhor, que sempre foi um visionário, de olhar para o próximo, de pensar na formação das gerações. Me lembro que li o livro seu, Empresários do Futuro, né, falando sempre uma mensagem para o amanhã, uma mensagem de otimismo, de autoestima, de acima de tudo, de convicção de que o resultado do Brasil, das empresas, depende, sim, da contabilidade. Qual é a mensagem que o senhor daria aos jovens que querem e que estão ingressando na profissão? Olha, eu primeiro diria o seguinte: frequentem ambientes os que possam te trazer uma gama de conhecimento a mais ampla possível. Joaquim aqui falava e eu me lembrava, aqui em São Paulo, semana passada, eu fui na Bienal do Livro. Impressionante, milhares e milhares de jovens visitando os estandes. Frequentem livrarias, porque não há ambiente mais democrático que você olhar uma gama de livros que está à sua disposição, de A a Z, e que você possa se interessar. Não deixem nunca de ler clássicos. Não deixe de prestar atenção no mundo, as experiências, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na Ásia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Às vezes, aquilo que está acontecendo lá vem para cá, às vezes não, mas muitas das vezes eles estão à frente. Então, preste atenção. Segundo, não tem uma regrinha básica de sucesso. Não tem. Até porque as coisas se alteram a todo o instante. Mas uma coisa que eu aprendi quando eu fiz um curso de formação docente, que el docente no nace, se hace, mas que você, quando está aprendendo, se fixe em aprender. Preste atenção no que está sendo passado. Não escute a primeira palavra e já queira contestá-la, porque aí você vai desviar a sua atenção, você não vai nem aprender e nem a saber contestar. Primeiro aprenda, depois conteste. Utilize experiências, vá atrás de experiências boas e especialmente as ruins, as que deram certo e as que não deram certo, não é? Preste atenção naquilo que as pessoas estão necessitando. Eu, nas minhas primeiras aulas dos nossos novos alunos, eu sempre dizia: alguém aqui quer criar uma empresa de manutenção de túmulo de cemitério? Ninguém. Aí eu perguntava: alguém aqui quer criar uma empresa de agência de modelos? Muitos levantaram a mão. Só que agência de modelos, pouquíssimas, mas os cemitérios precisam de pessoas, de empresas que possam fazer a manutenção de túmulo de cemitério. A questão é, não importa se você vai fazer um sanduíche. O senhor McDonald's, a McDonald's começou assim. Só que eles conseguiram construir, e aí é importante. Quando você faz alguma coisa, pense em como é que aquilo pode ser multiplicado. Porque hoje, Joaquim, focando ainda na sua pergunta, né? Você sempre inicia, ainda que seja você o primeiro, sozinho na sua empresa, pense que você será a maior empresa do mundo. Sabe por que eu faço isso? Eu fazia quando eu comecei. Era eu sozinho. Mas eu olhava a minha empresa como sendo a maior. Eu procurava me inspirar nas maiores, nas Big Seven, à época, nas Big Six, nas maiores empresas de auditoria e de consultoria. Por quê, Joaquim? Porque com isso você vai cuidar dela do ponto de vista de como você contrata os melhores, de como você capacita o seu time, de como você entrega o seu produto. A entrega.
Para quem? Para você? Para o teu colega ou para o seu cliente? E aí, uma das coisas que eu recomendo a vocês. Sempre, antes de entregar um relatório, dê a alguém que não tem a menor ideia do que lá está escrito para ver se ele entende. Se ele não entender, reescreva tudo. Muito bom. Porque um dos erros mais primários nossos é no olhar em nós mesmos, no nosso umbigo, e escrever para nós. Ou para o nosso colega contador do lado. O nosso colega contador do lado não vai te contratar, Joaquim. Quem vai te contratar é o empresário. E tem que estar dito do jeito que ele pode aprender. Sabe? Senão ele descarta. Ele joga você no lixo. Essa é a questão. E o que eu diria, não tenham medo da tecnologia não, viu, gente? Não tenham medo da tecnologia, porque ela vem, ela acaba sendo acessível para todos. Agora fizemos 25 anos da nossa faculdade. Quando eu abri a escola, a primeira turma, qual era o lema? Uma escola sem lápis e sem papel. 1999. Era uma loucura. Nós fomos buscar uma lousa. Naquela época. Mas fomos buscar uma lousa, dado o desafio, lá no Canadá. Era uma lousa que você escrevia com um pincel especial e saía no laptop do aluno. Era uma revolução. Deu um trabalho desgraçado, né? Outra coisa, quando eu abri a minha empresa, era eu sozinho. Aí eu pensava, falei, puxa, né? Mas se for eu sozinho, como é que eu vou vender consultoria, essas coisas? E aí, então, eu coloquei Trevisan e associados. Eu tinha um associado, era Deus. Aliás, o melhor sócio que alguém É o melhor sócio que alguém possa ter. Mas eu gastei um dinheirinho, sabe em quê? Em contratar um designer para fazer o meu cartão de visitas, para fazer a minha nota fiscal. Porque, gente, ninguém suporta coisa de mau gosto. Claro que hoje você não usa cartão, mas, caramba, tenha um bom de um site, contrate alguém que possa te assessorar naquilo. Aliás, é barato. Isso faz uma diferença, né? Capriche no seu negócio. Sabe por quê, Joaquim? Porque a percepção de valor é que vai indicar o quanto o seu cliente está disposto a te pagar. Muito bom, professor Trevisan. Então fica aqui, ó, essa dica aos nossos jovens profissionais. Olhem para o cliente, na linguagem que o cliente tem que entender, na sua forma de apresentação, no valor agregado que você vai trazer ao empreendimento, ao negócio do qual você está prestando a assessoria. A valorização, a gente tem batido muito forte nisso. Não vá para o mercado de trabalho se desvalorizando. Respeite a ética profissional, os princípios, cumpra os princípios. Não há sucesso garantido, mas há reconhecimento certo daqueles que cumprem princípios. E frequente as mídias, frequente o LinkedIn, contribua com artigos. Por exemplo, nós estamos vivendo a mais relevante reforma tributária do Brasil. Agora, como eu queria estar começando minha profissão agora, Joaquim do céu. Ninguém sabe o que fazer, as empresas estão perdidas. Eu fico até assim, que nem aquele cachorrinho, assim, com a sede danada. É o grande momento, meu amigo. Estude esse negócio. Vou dar uma dica, que me foi muito útil. Vá atrás da exposição de motivos que norteou a lei. Gente, vocês não sabem o que tem de coisa relevante na exposição de motivos. Saia na frente. À época, tinha o Diário Oficial, né? Vou contar aqui para vocês uma dica, né? Os meus colegas diziam assim, o Trevisan é amigo do secretário. O Trevisan não era amigo nada. Acontecia o seguinte, o Diário Oficial ficava pronto às 4h. E a gente descobriu o endereço, obviamente, do Diário Oficial. Então, às 4h tinha alguém, um de nós, que ia lá no Diário Oficial,
pegar o primeiro diário oficial que saía. Às 7 da manhã nós estávamos reunidos, estudando a lei que tinha acabado de sair e já passando para os nossos clientes, telefonando para os nossos clientes. Tá vendo? Ele tem informação privilegiada. Não. Trabalho. Eu acordava mais cedo, Joaquim. Madrugando, né? Essas diferenças é que fazem a diferença. Isso é muito importante, professor Trevisan, porque continua a mesma regra. Todo aquele que parte na frente, que se dedica, que vai em busca da informação. E olha, o senhor tocou num tema, a gente já fez vários episódios aqui sobre a reforma tributária e nós que vivenciamos a profissão, a gente vê muitas vezes o profissional reclamando de que vai aumentar o trabalho, de que vai ter mais coisa para fazer, porque vamos viver um período de tempo onde nós vamos estar de transição com 2 sistemas tributários sendo avaliados simultaneamente, concomitantemente. Ora, esse é o momento da profissão, esse é o momento de nós mostrarmos quão valoroso é o papel do contador no planejamento tributário, na vida comercial da empresa. E os valores, porque as percentagens, imagina, 28%, 29%, 30% se fala até do IVA, né? Gente, um erro é altamente representativo. Estávamos num debate agora, lá na Faculdade Trevisan, não é? E pessoas das empresas, diretores da área tributária, eles dizendo, e de grandes companhias, nós estamos totalmente perdidos. Estamos aguardando os contadores nos explicarem como é que nós vamos ter que fazer as coisas. Por quê? Ele disse, não, mas é simples a reforma tributária. Debita e credita, tudo dá débito, tudo dá crédito, tudo dá débito, em períodos diferentes, em momentos diferentes. E eles já estavam preocupados quanto que ia representar o tempo que levaria entre o crédito e o débito, quanto de financeiro seria a perda desse ato. Você imagina, os valores que estão envolvidos é para os nossos contadores. Aliás, eu também quero prestar uma homenagem, porque eu estou aqui hoje no estúdio maravilhoso aqui, e nós hoje temos a formatura de mais uma turma da nossa escola. São 160 novos contadores nesse semestre que a gente forma, e tudo digital. A formatura também é digital. Olha só. E é uma delícia. Tem gente do Acre, tem de Roraima, Rondônia, do Piauí, o seu estado, do Rio Grande do Sul, de fora do Brasil, de Portugal, gente na Espanha, gente nos Estados Unidos. É uma maravilha, gente. E eu vou dizer para você, Joaquim, quando você faz uma escola, a primeira coisa é uma escola presencial, não é? Sim, foi. Mas a minha alegria, eu vou dizer qual é que eu posso hoje dar um curso, graduar profissionais, contadores, administradores, em qualquer lugar do Brasil, ele estuda a hora que ele quer, e a um preço altamente competitivo. É quase 10% do que eu cobrava em relação ao presencial. Joaquim, tem alegria maior para um brasileirinho aqui que sempre estudou à noite, que trabalhou de dia a vida toda, períodos da minha vida que eu trabalhei 7 dias da semana, né? Poder ofertar um curso, um dos melhores cursos, é só olhar quem é que mais aprova no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, a R$ 400 por mês. O sujeito aprende, tem um curso com carimbo valioso, qualquer empresa disputa. Aliás, as Big Four, por exemplo, dão exclusividade, tem uma delas que dá exclusividade para alunos formados na nossa escola. Então, é uma escola inclusiva. Com certeza. Toda e qualquer pessoa pode estudar. Então, gente, eu me sinto realizado. Eu sou muito fã porque eu fui aluno na época do presencial, fui aluno já, participei um pouco da transição ali, no momento em que estava virando a chave para CEAD, então eu sou também meio suspeito aqui para dizer do quão importante é para nossas gerações a Escola Trevisan de Negócio e o potencial que ela verdadeiramente tem. Professor, eu queria entrar num tema. Me lembro também, eu atuei muito na contabilidade pública. Eu, ali de 2000 até 2014, eu atuei fortemente com prefeituras. Me recordo da
implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, ali em 2001. E eu visitei vários municípios implantando as controladorias, num afã de que, além de um sistema organizacional mais controlado, as controladorias viriam para organizar, coordenar, mas combater também a corrupção, fazer o trabalho de auditoria interna, preventiva dos municípios. E eu me lembro que, na época, eu botei toda a minha equipe para participar de um curso que o senhor realizou, ali, acho que em 2004, quando lançou o livro Combate à Corrupção, um livro de sua autoria. Em 2004. Quer dizer, a contabilidade sempre preocupada com a verdade, com a transparência, com a exatidão, que são pilares essenciais que fazem dela esta profissão tão respeitada no mercado. Bom, decorrido 23 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós ainda vivemos um país com muita necessidade de evolução do controle social, dos orçamentos. A todo tempo nós estamos aqui vendo emendas PIX, emendas sem destinação transparente, que seria emendas específicas, né? A gente ainda vê muitos casos de corrupção nos municípios. Eu queria escutar um pouquinho da sua experiência, né? Sobretudo diante do momento que nós vivemos hoje, que é a era da governança. Então, eu queria escutar um pouco dessa sua experiência nessa temática. Olha, Joaquim, a natureza humana, ela não é exatamente perfeita, não é? Então, uma das maneiras de o cidadão se defender é se interessar. Se interessar pelas contas do seu município, saber quanto que chega no município, por exemplo, sobre merenda escolar, que você há pouco lembrou do grande papel que os contadores tiveram quando trabalhamos em relação a uma ONG chamada Ação Fome Zero, onde apoio ao programa Fome Zero, que simplesmente cuidava de esclarecer aos Conselhos de Alimentação Escolar, ao CAI, de cada município, dos mais de 5.000 municípios, como é que ele podia fiscalizar a transferência daquele recurso singelo que vinha da União Federal para traduzir aquilo em merenda escolar. Então, a primeira coisa é a gente se lembrar o seguinte: a política, a autoridade, ela só reage sob pressão. Não há hipótese de uma sociedade vingar se ela não tiver interesse na coisa pública. É talvez uma das posturas mais adequadas para o cidadão, é ele questionar. Eu aprendi com um ministro já falecido, né, mineiro, em que ele dizia: Trevisan, a autoridade só reage, Camilo Pena, ministro Camilo Pena, a autoridade só reage sob pressão. E é verdade. Se você tirar o chapéu e falar, não quero saber de políticos, você está dizendo, eu aceito que eles mandem em mim, mas eu não quero saber deles. Você não é vassalo. Então, a primeira coisa é entender que não é apenas a contabilidade ou uma governança isolada que vai resolver o problema. Você tem que estar presente. Você tem que questionar o seu vereador, agora que todo mundo vai votar, o seu prefeito. Você tem que estar ativo. Mas, por outro lado, eu percebo que cria uma regra que amanhã terá alguém que descobriu a forma de desviar-se da regra. E por isso que a gente não pode só levantar a bandeira da governança, sem que na prática ela esteja acontecendo. Nós temos casos no setor privado muito importantes. O Conselho Federal de Contabilidade criou uma comissão para, inclusive, acompanhar e investigar o caso Americanas, que é seguramente o maior escândalo corporativo da história do Brasil. Como pode uma empresa que tinha governança,
que estava ranqueada nos melhores rankings de transparência, companhia aberta centenária, ter causado um rombo de 25 bilhões e ninguém ter visto aquilo. Onde estavam todos? Onde estava todo o sistema de compliance? Onde estava a governança? Aí, Joaquim, eu chamo a atenção dos meus colegas contadores. Lembre-se, ceticismo. Você não pode registrar tudo que lhe vem. Há que se ter um mínimo de ceticismo, de questionamento. Por que esta empresa ela só apresenta prejuízo? Será que ela está comprando matérias-primas supervalorizadas, superavaliadas, né? Eu me lembro de um caso na época da SUDEP. Eu era um jovem auditor, né? E a companhia vivia de capturar camarões em Santos. Muito bem. Navios, barcos com sonares modernos saíam pela manhã para captar camarões 100% exportados. E, ao final do dia, ela voltava com 20%, 30% do produto da captura. Os seus depósitos estavam com 20%, 30%. Aquilo, eu não entendia de camarão, mas entendia de auditoria. Eu disse, mas é razoável isso? Ia perguntar para o capitão, e ele dizia, não estamos conseguindo capturar. Aí eu fui, à época, nós não tínhamos, imagina hoje tem Google, que é fantástico, né? Fui atrás de documentos que indicassem qual era a média de captura de camarões no Brasil, no exterior, em Santos. E, em média, era 70%, 80%. Tinha algo errado. Mas aí, meu querido colega, eu fui mais a fundo. Pedi autorização para alugar um teco-teco, um aviãozinho. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui acompanhar o retorno daqueles barcos. E era muito simples. Eles entregavam a maior parte do camarão num porto clandestino, que era de um dos sócios da empresa. A empresa foi fechada. Era uma empresa feita com incentivos fiscais. O ceticismo, hoje, no mundo tecnológico, ou seja, a atitude humana, ela é talvez mais relevante do que aquilo que a tecnologia traz. Nunca deixem que a tecnologia simplesmente responda a todas as suas dúvidas. O empresário sabe disso, o mercado sabe disso. Por quê? Porque você pode ser passado para trás. Use a sua percepção. Não abandone de jeito nenhum a sua maneira de olhar. Eu, por exemplo, tinha uma mania. Se eu chegava na empresa e tinha, por exemplo, aquelas janelas, aquelas persianas tortas, empoeiradas, eu aumentava a minha análise da empresa, né? Então, são formas de você, percepção de que algo está errado. Não abandone isso. Isso talvez seria o maior prejuízo que nós podemos ter para a nossa profissão. Portanto, o controle social é verdadeiramente a arma para o combate... Na área pública. Na área pública, para pressionar a autoridade. Aliás, outra coisa boa. Nós estamos falando aqui de oportunidades. Gente, quanta oportunidade na área pública. Agora, em outubro, no final de outubro, tem um congresso lá em Maceió. Sim, o Congresso Internacional de Contabilidade Pública. Exatamente. E eu vou estar participando. Sabe, falando de quê, Joaquim? Eu estou tão honrado, gente. O regime de competência e o orçamento público. Olha só. Não é fantástico você ser convidado para falar de regime de competência? Porque vocês sabem, o regime de caixa é o que prevalece na contabilidade pública, né? E o regime de caixa, meus amigos, é uma armadilha, né? Que nos leva a ter déficit, por exemplo, na Previdência. Sim. Aumenta o fluxo de emprego, aumenta a arrecadação. Então, vão aumentar os benefícios. Só que lá na frente você tem que entregar. A Previdência está com déficit. Claro, né? Você não atuou com o regime de caixa afasta até o cálculo atuarial. Exatamente. É bacana, né? Olha que oportunidade. Muito bacana. E está agora acontecendo, porque vai mudar tudo. E falando em oportunidades, eu preciso lembrar aqui ainda de uma situação que envolve o professor Trevisan, e eu tive a honra de estar junto nesse momento. Há 10 anos atrás, o Conselho Federal de Contabilidade começou a discussão com o Tribunal Superior Eleitoral para a inserção do profissional da contabilidade
na prestação de conta eleitoral. Nós estamos aqui no momento das prestações de contas eleitoral, aqui já caminhando para o encerramento das eleições municipais. E eu preciso fazer esse registro. À época, o ministro Gilmar Mendes fez uma convocação à classe contábil e nomeou 3 personalidades da contabilidade para auxiliar o Tribunal Superior Eleitoral na confecção das resoluções, das discussões, das prestações de conta. E lá estávamos professor Trevisan, professor Eliseu e eu compondo esse trio honroso na discussão que culminou na inserção da contabilidade eleitoral na legislação, uma luta ali do presidente Martônio, à época presidente do CFC, do ministro Toffoli, que era presidente do TSE, mas o ministro Gilmar Mendes, eu acho que era um dos relatores daquela época. Convocou, em seguida ele foi o presidente. Em seguida ele foi, então nos convocou e lá estava a contabilidade presente naquele momento. E agora, presidente, professor Trevisan, olhando uma década depois, como a qualidade das informações prestadas nas prestações de contas eleitorais melhoraram. Como a corrupção eleitoral diminuiu. Olha, eu sempre, as pessoas falam, você exagera quando você fala de contador, de contabilidade. Não exagero não, gente. As democracias existem graças à contabilidade. Não há chance de um país ser democrático sem balanço, sem contabilidade, sem que as pessoas tenham acesso aos números. E devem isso à contabilidade. Esse caso que você falou, você agora lembrando, Joaquim, a gente vai fazendo as coisas, né? Meio que nem o Garrincha, você vai fazendo, né? Vou fazendo, não importa quem é, né? E a gente vai fazendo. Mas me lembro perfeitamente. Aliás, justiça já feita. O ministro Gilmar Mendes foi uma das pessoas que mais prestigiou a contabilidade. Ele não entendia de contabilidade também. Foi também por conta de um artigo que eu tinha faculdade, ele também. Sim. E trocando ideias, ele acabou indo no Conselho Federal, num debate do Quintas do Saber. Isso. E eu me lembro que eu convocou, naquela época, a classe contábil a fazer um enfrentamento ao STF, inclusive. Foi. Em algumas lides tributárias. Ele dizia que a gente tinha que estar sempre entrando como amicus curiae para poder, em várias causas, né? E eu me lembro que eu dei de presente para ele esse livrinho, né? Como entender balanço, né? E ele era um debate, eu estava debatendo com ele lá no Conselho Federal, e aí ele me deu um livro dele, que era 1.800 páginas. Eu falei, ministro, o senhor me dá o seu livro com 1.800. Eu te dou uma página, eu te dou um livrinho meu aqui com 24 páginas. Ele disse, veja como vocês, contadores, são mais inteligentes que nós, homens do direito. Vocês, em 24 páginas, explicam a contabilidade. E eu, para escrever um livro de introdução ao direito, usei 1.800 páginas. Aí eu tasquei a pergunta, né? Eu não quero deixar de dizer aqui, né? Foi pública. Eu perguntei, ministro, tenho mais uma dúvida, uma questão. Por que vocês do STF usam aquela beca preta, pesada, né? Por que usam aquilo? Passou uns décimos de segundo, ele disse, para parecermos mais inteligentes do que somos. Não é fantástico, né? E isso tudo, gente, graças à contabilidade. Olha outro que pediu o curso de contabilidade, Nelson Jobim, ministro de Nelson Jobim, quando foi presidente do STF, ele me procurou e falou, cara, eu preciso entender de contabilidade, eu vou julgar coisas e eu não entendo de contabilidade. E só para encerrar aqui a história do Dornelles, falecido ano passado, grande figura, né? Depois de muito tempo, ele me procurou novamente. 30, 40 anos depois que eu tinha dado aquele curso de contabilidade para ele, ele falou, Toninho Trevisan, eu quero de novo fazer aquele curso. Eu falei, mas senador, ele era senador à época, o senhor foi um bom aluno, né? Aprendeu tudo. Ele falou, é verdade, mas eu estou ficando velhinho. Ele falou assim, estou com 80 e poucos anos e percebo que estou esquecendo das coisas. E quando você me dava aqueles exercícios, aqueles razonetes, Trevisan, de débito e crédito, as minhas sinapses cerebrais se interligavam, né? Eu falei, caramba, senador, aprendi mais uma. Estudar contabilidade faz você manter o seu cérebro ativo o tempo todo, debitando, creditando, e a gente não se dá conta disso. Mais uma vantagem de estudar contabilidade. Aliás, já anotei 3 vantagens aqui, tá? Viver apaixonado,
É verdade. Viver apaixonado, ter uma vida sem disfarce, por causa da verdade, e agora manter a memória viva, cérebro ativo. Exatamente. Então, contabilidade, acima de tudo, é vida. Exatamente. É vida e a democracia. Olha, professor, eu quero aqui trazer agora uma curiosidade, mas compartilhar com todos vocês que nos assistem, nesse fantástico Pode Contar que nós estamos hoje aqui. Eu, quando era estudante, eu fui ao meu primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade em 2000, na cidade de Goiânia. E lá eu conheci 3 personalidades. Eu era estudante, 3 autores de livros, dos quais eu já estudava por eles. Antônio Lopes de Sá, saudoso Antônio Lopes de Sá, Antonino Marmo Trevisan e professor Eliseu Martins. Então, me deparei com aquelas 3 personalidades naquele meu primeiro congresso, eu como estudante. Então, isso fazem 24 anos atrás. E dali, qual era a minha meta? Era eu sair de lá com uma foto com o Trevisan, uma foto com o Eliseu Martins e uma foto com o Antônio Lopes de Sá. Só que, como ousado, como sempre fui, não me restringi só à foto, que era máquina, não era celular, era máquina, né? Então você só revelava mesmo depois a foto. Mas eu me aproveitei do tempo que tive. O professor Antônio Lopes de Sá estava, naquele momento, autografando livros. E eu cheguei dele e disse: professor Antônio Lopes de Sá, eu estou me formando ano que vem. Minha monografia é sobre empreendedorismo, é um plano de negócios para as micro, pequenas e médias empresas. E eu gostaria que o senhor, olha a ousadia, e eu gostaria que o senhor prefaciasse o meu livro. Mas eu ainda estava escrevendo a monografia, ia me formar, e depois é que eu lançaria o livro. E assim, me formei em 2001, em 2004, eu lancei o livro, voltei ao professor Antônio Lopes de Sá, e ele me deu a honra de prefaciar o meu primeiro livro, um plano de negócios às micro, pequenas e médias empresas, que eu me lembro que, na época, como eu não tinha muito recurso, só foram 500 exemplares e foram 100% vendido. E eu dizia para o professor Lopes de Sá: sabe como é que eu vendia o livro, professor? Dizia: olha, aqui tem um livro prefaciado pelo professor Antônio Lopes de Sá, pessoal. Não dizia nem qual era o conteúdo, nem qual era o tema. E colocou na capa, Coloquei com na destaque, capa, então, claro. vendi o livro. Perfeito. E ontem, resgatando aqui a biografia do professor Antônio Lopes de Sá, encontrei registrado lá na biografia dele, de forma expressa, que ele prefaciou o meu livro. Então, assim, eu quero compartilhar isso, primeiro, para contar essa história. A segunda, para dizer que aquele professor Eliseu Martins, assim como o professor Antonino Marmo Trevisan, hoje eu tenho a honra de sentar ao lado nas nossas academias. Então, nós 3, eu mais neófito, mas nós 3, somos acadêmicos da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e acadêmico da Academia Paulista de Contabilidade. Você é do Piauí também? Sim, aí sou do Piauí, né, e também ali do Rio Grande do Norte, né, como acadêmico... Pô, vai ser imortal assim lá adiante, então, Joaquim? Eu tenho dito o seguinte, que o imortal é só com uma academia. Uhum. Com mais de uma academia, você vai ficando imorrível e com 3 acima, você fica mais fácil de ser morto. Então, tem uma... Mas, bem, estou contando essa história para dizer que hoje compartilho com o professor Eliseu Martins também de algumas comissões que fazemos parte, e eu tive a honra de participar, junto com o Luiz Nelson, junto com meu amigo Eduardo Possetti e o Fernando Trevisan, que é filho do professor Trevisan, como um dos organizadores do livro Antonino Marmo Trevisan, um contador brasileiro. O que eu quero dizer isso para vocês? É que eu, aos meus 44 anos de idade, como contador, a profissão, além de me trazer a paixão, que é a minha esposa, os meus filhos, a minha família, com quem eu coloco como centro de tudo, me trouxe a minha felicidade profissional e a minha realização. Um sonho de estudante lá atrás, hoje eu consigo dizer que sou extremamente realizado e grato
a minha profissão. Então, professor, eu quero aqui, dizer da tamanha satisfação que foi. Preparamos esse livro em meio à pandemia. Em meio à pandemia, era para o lançamento ter sido feito ali um pouquinho antes, em março de 2020, veio a pandemia. E nós tivemos a honra de participar, e é isso que o professor Antonino Marmo Trevisan representa. É um contador brasileiro mesmo. Eu quero aqui dizer que quem não adquirir, adquira esse livro, que aqui conta todas as histórias, tem vários depoimentos, vários artigos dele, várias passagens interessantes. O que representou esse livro, professor? Representou, primeiro, uma surpresa, porque vocês fizeram um trabalho de pesquisa enorme, né, durante 2 anos, sem que eu soubesse, né? Verdade. E eu fui surpreendido com esse presente. Segundo, é que você vai lendo as coisas que você escreveu, e como é bom ter escrito, uma das outras recomendações que eu falo para vocês, nunca deixem de escrever. Sempre disseminem o que você pensa, sempre pense como é que as pessoas podem melhorar suas vidas com o conhecimento que você tem. E é isso, né? Acho que tem mais de 300 artigos aqui, que ao longo da minha vida eu fui fazendo isso. É uma necessidade enorme de transmitir o que eu sabia, o que eu sei, né? Façam isso, não tenham medo. Como alguns colegas me diziam, Trevisan, você está escrevendo um artigo entregando de graça o seu conhecimento. Ao contrário, toda vez que você se coloca gentilmente para ajudar as pessoas, elas te retribuem. Ninguém se satisfaz com a leitura de um artigo. O artigo apenas mostra que você é capaz, e aí ele te procura. Nunca deixem de fazer isso. E eu fiquei, nessa noite também, de novo, assim, emocionado, né? Porque pude ver ali uma homenagem, de novo, para mim, né? E artigos, histórias da minha vida, de momentos, né? Alguns estão muito presentes, aliás, uma boa parte deles é como se tivesse escrito hoje, né? Artigos desde os anos, acho que final dos anos 70 até agora, da atualidade, né? Mas não deixem de colocar o seu conhecimento. Acho que eu tenho, não sei se eu somar as horas que eu tenho de Globo News. Eu inaugurei, só para vocês terem ideia, a Globo News ainda com o primeiro o perguntador, né? o Joemir Betting, né? Nunca vou me esquecer disso, lá na Rua Marechal Deodoro. Praticamente eram 3, 4 vezes por mês que eu estava lá explicando, gente, explicando juros, explicando economia, né? E eu nunca deixei de falar sobre temas que são paralelos à nossa vida. E você não deixa de fazer isso, não. Sabe por quê, gente? A gente consegue não errar como os economistas erram, as previsões, porque nós trabalhamos mais com a verdade, né? E eu era, então, o tempo todo chamado a escrever. Durante 9 anos eu fui escolhido pela Gazeta Mercantil, que era o principal jornal econômico do Brasil, como líder do setor de serviço, porque as pessoas liam e ficavam muito, muito felizes de estar ali recebendo um conhecimento, né? Muito bom, professor. Então, eu quero externar aqui minha gratidão. Obrigado. Eu que agradeço a você. Fazer parte dessa história também, né? E me vem a lembrança que estava aqui no celular resgatando, já no meu livro de poesia, Passos e Caminhadas, uma poesia que coloquei, que eu quero aqui declamá-la, é Sonho de um Contador. Como eu disse aqui em algum momento, eu trabalhava muito com municípios, né? Então eu tinha mais de 150 municípios clientes, então eu viajava muito. Isso ali em 2000, 2001. E a poesia que eu fiz, à época, foi essa, Sonho de um Contador. Dias e dias por aí afora. Uma viagem, mais outra, enfim, dezenas. E a pergunta agora, será que tudo vale a pena? Em busca de amplos agasalhos, passa-se o tempo todo sonhando, entre dias e noites de inexoráveis trabalhos, um futuro, um amanhã, planejando. E se nada acontecer adiante, já estará pelo todo contemplado, por não ter sido na vida um figurante. E se algo florescer diferente, será fruto do fruto plantado, do sonho que deve ser eternamente. Então, quero aqui homenageá-lo com essa poesia, porque o senhor é um sonhador que plantou, que hoje colhe e já multiplica as sementes em tantas pessoas, em tantas... a sua história de vida
ela tem uma correlação direta com a contabilidade, a gente percebe isso. Na contabilidade você encontrou a paixão, na contabilidade você encontrou a essência, na contabilidade você encontrou a vitalidade. E eu acho que nós todos, seja de qual seja a geração, tem que ser grato aos seus ensinamentos. Hoje nós tivemos aqui, não foi um Pode Contar técnico, hoje nós tivemos aqui uma aula magna, onde a gente permeou por vários temas, e eu absorvi aqui 4 aprendizados que têm a ver diretamente com o que aquele seu primeiro sócio, e deve ser seu sócio até hoje, nos ensina, que é Deus. Claro. Um deles, acreditar que é possível recomeçar. Isso é fé. Isso é fé, professor. Acreditar que é possível recomeçar. Acreditar sem duvidar naquilo que ainda não aconteceu. Isso é fé. Segundo aprendizado, entramos na alma das pessoas. Então, nós, contadores, entramos na alma das empresas, na alma das pessoas. Isso é amor. Isso é amor. Amor é entrar na alma das pessoas. Sentir a dor que o outro sente, sentir a necessidade que o outro sente, sentir a vontade de contribuir para diminuir aquele sofrimento ou aquela dor. Entrar na alma, isso é amor. Terceiro aprendizado, estar presente em todos os momentos, não baixar a cabeça diante dos desafios. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Você pode amanhã, 5 horas da manhã, tá lá no Diário Oficial para poder coletar informação, todas as 5 horas da manhã, todo dia, para poder estudar. Isso é disciplina. Não tem que se ater aos desafios, aos nãos da vida. Então, este é um outro ensinamento dessa aula de hoje aqui, professor. E o outro ensinamento que trouxe é unir técnica e arte. A contabilidade é uma união de técnica e arte. E isto é sabedoria. Oxa, professor. Isto é sabedoria. Portanto, nós tivemos uma aula, um bate-papo aqui, que nos traz ensinamentos bíblicos com a experiência de vida. Portanto, professor Antonino Marmo Trevisan, eu fico aqui emocionado em poder estar nesse dia, diante da jornada. A vida nos colocou no mesmo caminho, e eu sou muito grato pelo nosso convívio, mas, sobretudo, sou grato pelos ensinamentos que tenho com o amigo. Eu quero aqui agradecer e passar aqui a palavra para suas considerações finais. Fique à vontade para saudar o nosso telespectador, o nosso ouvinte, esse que nos acompanha, a quem eu tenho muita gratidão por estar nos dando a oportunidade de falar com você, com mais pessoas, alcançar mais pessoas, porque essa é a missão do Pode Contar. Poder contribuir para a sua evolução. Obrigado, Joaquim. Eu, claro, me dirijo a todos vocês aqui que estão nos assistindo. Apenas, de novo, reafirmando, né? Diga sempre que você é um contador. Isso rende. Faça com que a tua profissão seja respeitada. Você é parte dela, né? Se encante com aquilo que o seu cliente faz. Seja uma fábrica de automóvel, seja um açougue, ele vai crescer. Trate ele com carinho. Não importa se ele precisa de você de madrugada, num fim de semana, mas também isso não é um fardo. Olhe isso como um prazer. Que bom ter cliente. É ótimo ter cliente. Se orgulhe do que você faz. Passe o que você sabe, na maior parte das vezes, sempre que você puder. Eu vim aqui com muito prazer e muita alegria, Joaquim, porque espero que você, jovem, você sênior que está aqui me assistindo, você técnico em contabilidade, você sempre pode avançar. Você sempre pode fazer uma escola, você pode fazer uma escola não presencial, você pode ler livros, você pode ter acesso a ambientes outros, né? Eu aqui brinco essa história de
contador, não casar com contadora, e estava recebendo a medalha do SESCOM há uns 15 anos atrás, e fiz essa provocação com a plateia, num grande jantar e tal, e dizia que contador não devia casar com contadora, e aí houve um burburinho na plateia, era um jantar, e o presidente do SESCOM era o senhor Chapina, grande Chapina. Grande Chapina, meu amigo. Grande Chapina. Grande abraço, Chapina. Ao casar. Filha dele foi, inclusive, a Márcia, foi nossa presidente de um conselho regional. Mas ali causou um mal-estar, né? Aí o presidente do SESCOM, Chapina, disse: Trevisan, tudo bem, nós estamos te entregando a mais importante medalha. Aliás, eu recebi junto com a Maria Clara essa medalha, lá no Monte Líbano. Aí ele disse: eu sou casado com uma contadora, tenho 3 filhos, os 3 são contadores. Eu vou dizer mais, minha filha está noiva e vai se casar com um rapaz que é advogado. Eu estou submetendo esse casamento a ele se matricular numa escola de ciências contábeis, né? E eu digo mais, nós temos 2 cachorros. Sabe qual é o nome deles? Um é déficit, o outro é superávit. Aí matou o ponto. Porra, meu pai tem pouca imaginação assim lá adiante, né? Nem o cachorro ele tinha um outro nome para dar. Por quê? Nós, os contadores, temos uma capacidade de captação das coisas que é inimaginável. Eu estou me lembrando aqui de uma empresa produtora de filme, um grande diretor de cinema, uma época nos contratou. Nós fomos auditores do boi azul e do boi vermelho, lá no Amazonas, na época que o atual relator do Senado hoje era o governador do Amazonas, o Braga, né? Eu me lembro tanto, porque, gente, um auditor é capaz de dizer se não existem conflitos entre os juízes, até isso a gente fazia. Ou seja, é tanta coisa que pode ser feito, gente, com uma mente aberta, criativa e com uma proposta de poder colaborar, contribuir e viver disso. E viver bem. Chama aqui essa atenção. Não pense que está falando com um monte de gente cansada, derrotada. Não. Uma profissão que tem possibilidades extraordinárias e muitas de ascensão social e ascensão econômica. Por isso que você deve estudar contabilidade cada vez mais. Muito bom. Obrigado, professor Antonino Marmo Trevisan. Aliás, o nome desse episódio vai ser Um Contador, Antonino Marmo Trevisan. Além de um contador brasileiro, uma lenda. Esse vai ser o nome do nosso episódio. E eu encerro aqui agradecendo você que ficou até agora nessa quase 1h30 de aula magna com o professor Trevisan, com a minha mensagem de sempre. Nunca desista, conte com Deus, conte conosco, pode contar.